A graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos livrou convosco. Para mais lindamente celebrarmos a Eucaristia, neste dia em que queremos celebrar com a Santa Casa da Misericórdia esta festa de Santo Amaro, também neste dia em que fazemos juntar o sermão oferecido a São Sebastião, pelas intenções de António Neir Silva e seu filho, por alta dos seus familiares falecidos, vamos pedir ao Senhor que ajude a purificar o nosso coração neste início de celebração. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes por pensamentos, palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Cristo, tem piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Glória a Deus nas alturas E paz na terra aos homens perdonados. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós vos louvamos, nós vos bendizemos, nós vos adoramos, nós vos glorificamos, nós vos damos graças pela vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estáis à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois santo, só vós sois Senhor, só vós sois Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém. Concedei, Senhor nosso Deus, que vos adoremos de todo o coração e amemos o próximo com sincera caridade. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Leitura da profecia de Sofonias. Procurai o Senhor, vós todos os humildes da terra, que obedeceis aos seus mandamentos. Procurai a justiça, procurai a humildade. Talvez encontreis proteção no dia da ira do Senhor. Só deixarei de ficar no meio de ti um povo pobre e humilde, que buscará refúgio no nome do Senhor. O resto de Israel não voltará a cometer injustiças, não tornará a dizer mentiras, nem mais se encontrará na sua boca com língua enganadora. Por isso, terão pastagem e repouso, sem ninguém que os perturbe. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque é Deus o reino dos céus. Bem-aventurados os pobres em espírito, que é Deus o Reino dos céus. O Senhor faz justiça aos oprimidos, dá pão aos que têm fome e liberdade aos cativos. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque é Deus o Reino dos céus. O Senhor ilumina os seus olhos dos cegos. O Senhor levanta os abatidos e o Senhor ama os justos. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque é Deus o Reino dos céus. O Senhor protege os peregrinos, ampara o órfão e a viúva e entrava caminhos aos pecadores. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque é Deus o Reino dos céus. O Senhor reina eternamente, o teu Deus ao Sião, é Rei por todas as gerações. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque é Deus o Reino dos céus. Leitura da primeira epístola do apóstolo São Paulo aos Coríntios. Irmãos, vede quem sois vós, os que Deus chamou. Não há muitos sábios naturalmente falando, nem muitos influentes, nem muitos bem-nascidos. Mas Deus escolheu o que é louco aos olhos do mundo,
os sábios. Escolheu o que é fraco para confundir o forte. Escolheu o que é vil e desprezível, o que nada vale aos olhos do mundo, para reduzir a nada aquilo que vale, a fim de que nenhuma criatura se possa gloriar diante de Deus. É por ele que vós estáis em Cristo Jesus, o qual se tornou para nós sabedoria de Deus, justiça, santidade e redenção. Deste modo, conforme está escrito, quem se gloria deve gloriar-se no Senhor. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Rodearam-no os discípulos e ele começou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os humildes, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por amor da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sereis, quando por minha causa vos insultarem, vos perseguirem e, mentindo, disserem todo o mal contra vós. Alegrai-vos e exultai, porque é grande nos céus a vossa recompensa. Palavra da salvação. Glória a Deus. Irmãos e amigos, aqui reunidos para celebrarmos a Eucaristia neste dia em que queremos honrar Santo Amaro nesta festa promovida pela Santa Casa da Misericórdia da Vila São Sebastião, em que queremos também honrar o nosso padroeiro, que estamos com neste novenário, esta semana a seguir ao nosso novenário. Isto é, dentro da oitava da festa, como do Natal, ainda com sermões ao nosso padroeiro São Sebastião. O Senhor vem à nossa vida no banquete da palavra e do pão para nos deixar uma palavra para a nossa conversão e para a nossa história de vida. Na primeira leitura da profecia do profeta Sofonias, vem o Senhor dizer: deixarei ficar no meio de ti um povo pobre e humilde. Humildade contrário da nossa soberba, humildade que convida a dar o braço a torcer, a humildade que convida a colocar-nos no lugar do outro, a viver com compaixão, a humildade como aquele que se esquece de si e valoriza o outro na sua própria vida. Um coração humilde é aquele que arranja espaço e lugar para o outro em si. Pobre não é miserável, o Senhor não quer um povo miserável, não é a miséria que o Senhor nos convida a viver. A pobreza é um desprendimento de coração, que é um desprendimento da materialidade da vida, mas que também é um desprendimento de muitas outras coisas na nossa vida que não têm a ver com a materialidade. A pobreza de coração vive naquele que tem o coração desperto para a palavra do Senhor e preparado para fazer da sua vida um lugar onde habita Deus. Um
lugar onde habita Deus, nas suas atitudes e também nas palavras que profere. Então, este profeta vem anunciar, claro, a chegada do Messias, dizendo que é no meio deste povo, pobre e humilde, que este Deus se manifestará e ficará. Se vocês repararem, Deus só pode permanecer realmente num coração despojado. Dizer isso de outra maneira, o nosso coração está muito cheio de coisas. A nossa vida é muito corrida, temos rapazes para se tratar, tem marido, tem mulher, tem as coisas da vida do dia a dia, os trabalhos, as inquietações. São próprias, fazem parte da nossa vida, mas que não apenas preenchem o nosso tempo. Elas muitas vezes apoderam-se do nosso coração, não deixando espaço nem tempo para aquilo que o Senhor nos convida a viver. A nossa paragem em cada Eucaristia é uma oportunidade, não apenas para louvar a Deus pela oração e pelo canto, mas para permitir que o Senhor venha ao encontro de cada um de nós, encontrando um coração pobre e humilde, desejoso de receber a Deus em si. Na segunda leitura, São Paulo escreve aos Coríntios para lhes dizer: Deus escolheu o que é fraco aos olhos do mundo. Escolheu o que é fraco para confundir o forte. Escolheu o que é vil e desprezível, o que nada vale aos olhos do mundo, para reduzir a nada aquilo que vale, a fim de que nenhuma criatura se possa gloriar diante do Senhor. Diante de Deus nada somos. Temos o privilégio de nos podermos chamar filhos adotivos de Deus. Isto é um privilégio. Mas não são os dons que o Senhor nos concede que nos fazem igualar a Deus. Já nos faz recordar a construção da Torre de Babel. Temos que construir uma torre alta para chegarmos ao cimo dos céus, para nos igualarmos a Deus. E depois, confundidos, falando cada um uma linguagem diferente, isto foi o que os atingiu, não conseguiram concluir a construção desta torre. Ora, a única linguagem que é comum a todos os seres humanos, independentemente da sua língua materna e do país, é a linguagem do amor. E aquele que não vive no amor, não vive em Deus. A segunda leitura vem por isso forte à nossa vida, para nos dizer que nós não valemos pelos dons que o Senhor nos deu, mas pela capacidade de fazermos brotar para os que estão à nossa volta as maravilhas do Senhor como instrumentos da sua graça. E reparem, o instrumento não é o dono. Na nossa casa tem muitos instrumentos. A máquina de lavar não é a dona da casa. O fogão não é dono da casa. O dono da casa é o outro. Então, como instrumentos do Senhor, não somos nós os donos da eternidade. Nós somos portadores de eternidade. Que é uma coisa completamente diferente. Então, não percamos este chamado que Deus nos faz pelo nosso batismo como cristãos a ser portadores de esperança, de sementes de eternidade para a nossa vida e para a vida daqueles que estão à nossa volta. Não é pela nossa fortaleza, porque se a gente está afiados nisso, estamos muito mal fiados. Há muita gente forte, deitadas em campos, que nada se levantam. Vocês vão ver a vida, às vezes foram homens que trabalharam de sol a sol. Tinham uma força, uns ombros e um corpo, que a gente pensava que nem a idade o venceria. É quase uma chamada de atenção do Senhor que nos deixa nesta certeza que a nossa fortaleza é Deus, a nossa ciência é Deus, o nosso conhecimento é em Deus, o nosso amor só em Deus pode prevalecer. Até porque, se não for em Deus, só para a gente. Está cada um para a sua conta, vamos ver que é isso. Só para a nossa inteligência, para o nosso pensamento. Vamos cada um para a sua conta. Deixa de haver comunhão. Comunhão só é possível no Senhor. E quanto ao Evangelho, o Senhor vem-nos apresentar as bem-aventuranças. Bem-aventurados significa felizes. Felizes aqueles que... E depois o nosso Senhor vem-nos apresentar uma felicidade que é assim um bocadinho diferente daquela que o mundo diz. Vocês vão reparar. Ao meu filho tu estuda, que é para tu ires para a universidade para um bom curso, que é para depois teres um bom emprego, para ganhares um bom dinheiro, para teres uma boa casa, para arranjares uma boa esposa ou um bom marido, para teres bons filhos, para depois viajar. E a gente continua muito na materialidade das coisas. Parece que aquilo que é bom é esta dimensão material. E o Senhor Jesus vem-nos dizer que felizes, a felicidade encontra-se, felizes estão os pobres em espírito, não os pobres de espírito. A gente tem que dizer que ele é um pobre de espírito.
isso, os pobres em espírito, porque estão ligados ao Senhor, não estão na sua força, na sua vontade, mas no Espírito de Deus, que se negam a si mesmos tantas vezes para que seja o Senhor a sobressair. Os que são humildes, os que choram, os que têm fome e sede de justiça. Felizes são aqueles que perdoam, são aqueles que procuram e que encontram a pureza no coração e não a maledicência que brota do coração para as palavras e para as atitudes no dia a dia. Felizes são aqueles que promovem a paz e não as guerras. Eu não estou a falar das guerras da Ucrânia e em Israel e na Palestina. Estou a falar das guerras que começam na nossa casa, começam no nosso coração, começam nos sítios onde a gente está, em que a gente, em vez de semear a paz, a gente dá o pau, o demónio, e é um inferno. E não é longe de nós, é muito pertinho da gente. Muito pertinho da gente. Atenção, gente. Somos batizados, filhos adotivos de Deus, escolhidos pelo Senhor. Não demos lugar ao demónio. Dá-nos uma oportunidade, ele mete-se lá, consola-se, a estragar o que está bom. Consola-se a matar o que ainda está vivo. Consola-se a corroer por dentro como se fosse carunhos. Quando damos por ele já está tudo cheio de buracos e a madeira a partir. Consola-se. Também que o capeta saiba que a força do Senhor é maior. Também não levas a pela frente. Porque enquanto houverem iluminados do Senhor com a presença do Espírito Santo, vais o teu caminho, mas vais ficar com ele bem pisado, calcado, como a nova Eva, a Maria, que renova a nossa vida e que calca o rabo da serpente, desde que se quer meter para destruir. Às vezes é preciso falar assim aos demónios, que é para eles saberem que a gente está atentos. E para eles saberem que há quem seja maior e mais forte do que eles. Não sou eu, é o Senhor, porque Ele venceu a morte com a sua ressurreição. Não sou eu, sou instrumento da palavra do Senhor, apenas. Reparem que os bem-aventurados é muito ao contrário daquilo que o mundo nos diz. Eu ainda ontem perguntava a pequenos da catequese. Dizia eles, bem-aventurados são pessoas felizes. O que é que faz vocês felizes? Já sabem que a gente tem que ter cuidado com as perguntas que faz os pequenos da catequese. Conhecem umas respostas às vezes bem estruturadas. A primeira eu já estava à espera da primeira resposta, que era logo jogar computador. E já estava à espera que eles ficassem felizes a jogar computador, então se a mãe e o pai a chatearem a tarde inteira, aquilo é uma alegria para os pequenos consola. Agora não estava preparada para a segunda resposta. A segunda resposta foi, dá pancadaria do meu irmão. Para esta não estava à espera. Esta agora, foi uma coisa assim, foi assim meio de lado. E porquê? Porque o meu irmão, a criança não diz, mas a gente percebe, o meu irmão incomoda, provavelmente vem estragar os meus brinquedos, vem-me tirar os juízos, vem-nos a cegar. Eu sou mais velho, ainda por cima, ele não faz aquilo que eu lhe mandava fazer. E portanto chega uma altura em que se a palavra não resolve, que era dar pancadaria, para ver se ela tinha. Isto já faz pensar, a gente já somos mais crescidos, que a gente diz uma coisa uma vez, a gente diz uma segunda vez, a gente diz uma terceira vez, chega a altura que os cabelos já começam a subir, que a gente está capaz já de arrancar olhos, porque parece que a gente não fala português. Quando se deixa uma coisa de uma maneira, deixa-se a coisa de uma maneira e vai-se atrás para outra maneira, há que às vezes não precisa abrir a boca para falar, as atitudes demonstram o que é. E por isso, esta criança que tão inocentemente dizia o que lia no coração e na alma, que se calhar a gente não dizia que era para ficar feio, mesmo que a gente sentisse. Faz feliz a pancadaria do meu irmão. Este meu irmão é uma desgraça para mim. Foi a oportunidade para fazer a catequese, tanto a esta criança como às outras, dizendo, vocês estão a ver, mas aquilo que apetece à gente não é o que apetece ao Espírito. Vou falar do Espírito Santo. Não é o que o Senhor nos convida, porque o Senhor diz, queres bater no teu irmão, e Ele está a dizer que só vais ser feliz se promoveres a paz, se o abraçares e o aceitares tal qual Ele é. As pessoas não são descartáveis, não são um lixo que colocamos num saco. As pessoas não são um saco de pancada, para que a nossa língua afiada se console a denegrir os que estão à nossa volta. Diz o Senhor que bem-aventurados são os misericordiosos, são aqueles que perdoam. E por isso, o teu irmão faz alguma coisa menos boa, o convite é perdoar. E sei que isto é exigente, eu também tenho dificuldades em ver isso na minha vida, mas não é porque é exigente que não é verdade.
A exigência leva-nos a um aperfeiçoar. Há poucos dias falava nisso, acho que era da Senhora da Graça, no Novenário. Os santos não nasceram perfeitos. É que a gente gosta muito de fazer festa de São Sebastião, de Santa Mar, mas os não pensam que eles eram perfeitos, que eles não eram perfeitos. Não nasceram perfeitos. Eles também tinham defeitos, eles tinham dificuldades. Só que eles conheciam muito bem eram os seus defeitos e as suas dificuldades. E conhecendo muito bem os seus defeitos e as suas dificuldades, lutavam contra eles. Lutavam contra eles, mas davam o espaço para o se meter. Lutavam contra eles. E por isso chegaram a um patamar de santidade. Então é um exemplo de vida para nós, é um estímulo e é um convite. Não penses, irmão e irmã, não pensemos nós, a contar comigo mesmo, que o nosso mal é os nossos defeitos, ou as nossas coisas menos boas. Não há gente perfeita. O meu mal é se eu não os vejo, se eu não os identifico e se eu não trabalho para os melhorar. O pior que nos pode acontecer como cristãos é dizer: eu sou assim desta maneira. Claro que tu és assim desta maneira. Está aos olhos de toda a gente. Toda a gente já viu. A pergunta é: mas tu queres ser diferente? Queres que Deus toque o teu coração? Queres mostrar como é possível o poder de Deus em ti? Assim se apresentam as histórias dos santos que nós hoje celebramos aqui, nesta Eucaristia. Este sermão foi oferecido pelas intenções de António e Nair Silva e seu filho e por alguns dos seus familiares falecidos. E por estas intenções recebemos Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. São Sebastião, Rogai por nós. Santo Amaro, Rogai por nós. Irmãos, vamos professar a nossa fé. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis, creio só no Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro, Deus verdadeiro, gerado não criado, consubstancial ao Pai, por Ele todas as coisas foram feitas, e por nós homens, e para a nossa salvação, desceu dos céus, e encarnou pelo Espírito Santo, no seio da Virgem Maria, e se exaltou. Também para nós foi crucificado, sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai, não para a bênção e glória, para julgar a vida dos mortos, e o seu reino haverá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida, que procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Ele falou pelos profetas, creio em Deus, uma santa, católica e apostólica, professo o seu batismo para a remissão dos pecados, e espero a ressurreição dos mortos e a vida da eternidade. Amém. Caríssimos irmãos e irmãs, num só coração e numa só alma, peçamos ao Senhor o Espírito das bem-aventuranças para que todos os homens e mulheres de boa vontade, dizendo com alegria, ouvimos, Senhor. Ouvimos, Senhor. Para que o nosso Bispo Armando, os presbíteros e os diáconos vivam uma mensagem libertadora das bem-aventuranças e ensinem aos cristãos o caminho da verdade. Oremos. Ouvimos, Senhor. Para que os responsáveis pelo governo da nossa pátria se inspirem nos valores do Evangelho e defendam os direitos dos mais pobres. Oremos. Ouvimos, Senhor. Para que os homens que anseiam pela igualdade e estão prontos a sofrer por ela, vejam realizadas as esperanças que se animam. Oremos. Ouvimos, Senhor. Para que todos os discípulos de Cristo se ponham ao lado dos seus perseguidos por defenderem os valores do Evangelho. Oremos. Ouvimos, Senhor. Para que a nossa comunidade paroquial
tenha a coragem de tomar a sério e de viver o que ouviu hoje da boca de Jesus. Oremos. Nós pedimos também, num modo particular, todos os utentes da Santa Casa, de modo particular daqueles que habitam lá e que não podem estar connosco, para que o Senhor nos fortaleça nas suas debilidades já, a idade às vezes vai avançada e o corpo já não resiste tanto, que os anime no seu espírito para continuarem a dar testemunho da sua fé e possa ser para nós também este exemplo como dos santos. Oremos ao Senhor. Senhor nosso refúgio e fortaleza, escutai as orações da vossa Igreja e fazei-nos acolher o que nada vale aos olhos do mundo para permanecermos fiéis ao Espírito das bem-aventuranças. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. Apresentamos, Senhor, ao vosso altar os dons do vosso povo santo. Aceitai-os benignamente e fazei deles o sacramento da nossa redenção. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Deus está bem nós. Corações ao alto. Nós estamos bem. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever, é nossa salvação. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação, dar-vos graças sempre e em toda a parte, por nosso Senhor Jesus Cristo. Com o seu nascimento, Ele renovou a antiga condição humana. Com a sua morte, destruiu os nossos pecados. Com a sua ressurreição, conduziu-nos à vida eterna e, na sua ascensão, abriu-nos as portas do céu. Por isso, com os anjos e os santos, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, bendito que venha em nome do Senhor. Hosana nas alturas.
tomou o pão e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e comai, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice, de novo vos deu graças e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos sobre a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição e vivemos. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra e tornai-a perfeita na caridade em comunhão com o Papa Leão, nosso Bispo Armando, e todos os ministros sagrados. Lembrai-vos também de todos os nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição. Celebramos, de um modo particular, por alma dos sócios e benfeitores e de todos os utentes falecidos da Santa Casa da Misericórdia da Vila de São Sebastião, pedindo também pelas intenções dos vivos. Celebramos pelas intenções de António e Nair Silva e seu filho, por alma dos seus familiares falecidos. Celebramos pelas intenções de Lina Falcão e por alma de todos aqueles que, na vossa misericórdia, partiram deste mundo, admitidos na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Santa Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos, São Sebastião e Santo Amaro, e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória por todos os séculos dos séculos. Amém. Porque nos chamamos e somos verdadeiramente filhos de Deus, ousamos dizer com toda a confiança: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai alguma paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dai a união e a paz segundo a vossa vontade. Vós que viveis e reinais
saudai-vos na paz de Cristo. Felizes os convidados para a ceia do Senhor, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, não sou digna de entrar em minha casa, mas a tua palavra vai ser salvação.
nossa sociedade filarmónica, que será então inaugurado e haverá a bênção também do nosso espaço, já depois de devidamente remodelado e em preparação já do Carnaval, sendo que pelas 4h30 será então a inauguração, a remodelação, a bênção do espaço e depois, se não estou enganado, haverá a abertura do salão neste grande dia de festa com o nosso baile da terceira idade aqui, na Santa Casa da Misericórdia da Vila de São Sebastião. Deixo desde já um convite a todos vós para este efeito também. No domingo, no horário habitual, pelas 10 horas na Ribeira Seca, pelo meio-dia aqui na nossa matriz. Vou deixar também ainda um agradecimento à nova mesa da Santa Casa, aceitarem o convite a celebrarmos aqui na matriz este ano esta celebração, tendo em conta que hoje, para quem deu por isso, a Missa da Senhora da Graça já consegue 4, se ainda tivemos na Assembleia ser 5, parece uma multiplicação. Portanto, agradecer a vossa disponibilidade para vir celebrar connosco a festa do Santo Amaro aqui na nossa matriz e pela vossa presença, que é sempre, agrada sempre ao Senhor e a nós também. Pelo vosso trabalho também, não só num pouco tempo, mas muito trabalho vai haver por aí abaixo. Portanto, deixar-vos na graça do Senhor e no exemplo dos santos para tentarmos, em misericórdia, servir aqueles que estão à nossa volta. Deixar ainda mais boas palavras, uma cultural. Pareceu ausente da novena, mas não esteve ausente da novena, então teve uma expressão santíssima. E esta gente, a parte, porque outros tiveram esse timing, marcaram presença neste novenário São Sebastião, e hoje, neste dia, também nos honram com a sua presença, dia da festa da Santa Casa, dia ainda dentro da 8ª do novenário, e com a vossa animação. O vosso canto. É sempre uma alegria ter-vos cá. A gente costuma dizer a prata da casa, a gente conta sempre com vocês. E como é belo poder escutar-vos em canta a reza 2 vezes, e hoje também ajudar-nos a rezar 2 vezes esta Eucaristia com tantos motivos para se fazer festa. Deixarem uma palavra de apreço. O Sr. José vem sempre filmar, sempre que pode, e que a gente pede, ele está aqui, pede em campo, e que faz chegar as nossas festas àqueles que estão fora e que vivem isso com uma intensidade tremenda. A gente vê pelos comentários no Facebook e aos vídeos, pelas mensagens, por vezes eu vou recebendo mensagens e chamadas das pessoas contentes por poderem acompanhar aquilo que se passa na sua terra. E isto também só é possível porque o Sr. José tira tempo para vir filmar e depois para preparar tudo para colocar no seu canal e ficar disponível para aqueles que estão longe, mas que estão perto do coração de cada um de nós, para deixar um abraço, um reconhecimento e um agradecimento pelo seu trabalho junto desta comunidade. E vamos então receber a bênção. Já aproveito para recordar que hoje às 3 da tarde haverão as tradicionais arrebatações de Santa Amaro e Santa Casa da Misericórdia. Nossa filarmónica do Clube também há de chegar lá, está convidada para isso. Todos aqueles que se quiserem juntar a nós a partir das 3 da tarde na Santa Casa da Misericórdia, fica o convite para o mesmo. A festa faz é com o povo. Sei que está um bocadinho de vento, um bocadinho de frio, nada com o casaco, mas a roupa para cima. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. E em paz o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Sebastião grande santo, santo de todo
fogo